Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, de janeiro a 19 de março deste ano, foram confirmados 28 casos de sarampo em 2 estados brasileiros, 23 no estado do Pará e 5 no Amazonas. E teve em São Paulo também, né? No fim de março, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou o primeiro caso de sarampo em 4 anos sem ocorrência. Foi num bebê infectado durante uma viagem à Noruega. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o sarampo e inclusive responder a sua pergunta, basta mandar um WhatsApp agora para 12 99713 2622. Aqui está o infectologista Dr. Gerson Sobrinho Salvador de Oliveira. Tudo bem, Dr. Gerson? Tudo bem, boa tarde, Claudete. Boa tarde, fez boa viagem? Ótima viagem. Que bom. Sarampo, não, eu pensei que nunca mais fosse falar sobre sarampo na televisão, não é que estou de novo falando aqui sobre sarampo, doutor, por quê? Pois é, os problemas do passado, né, que a gente já pensou ter resolvido, superado, né? Eles estão nos visitando. No caso do sarampo, esse ano teve 300% de aumento no ano de 2019 em comparação com 2018, no mundo afora. Então, a Organização Mundial de Saúde ela tem chamado a atenção para o crescimento de casos. Isso tem acontecido no mundo inteiro, não é um fenômeno só brasileiro. Do Brasil, não. No mundo todo. E sabe-se por quê? Existe algum motivo especial? Então, no mundo, né, principalmente na Europa, a gente pode atribuir a um forte movimento anti-vacinas. Né? Infelizmente, né, no final da década de 90, em 1998, teve um pesquisador chamado Wakefield, um inglês, que publicou um artigo numa revista médica muito prestigiada, em que associava o sarampo à vacina de sarampo, né, a sarampo, cachumba e rubéola, ao autismo. Nossa. E isso teve uma repercussão muito grande, isso alimentou os movimentos anti-vacinação, mas foi comprovado que ele fez uma fraude, né? O Wakefield recebeu dinheiro, tanto de grupos de advogados que alimentavam essa tese, né, de escritórios de advocacia, e ele tinha uma patente de uma vacina alternativa, então por interesse comercial. Então, isso influenciou o movimento anti-vacina na Europa. Nós aprendemos coisas boas com os europeus, mas no caso dessas ideias anti-vacinas são influências que eu julgo negativas. E no Brasil, em particular, as nossas taxas de vacinação estão despencando. Pois é, existe um movimento, inclusive na internet, contra vacinas. Eu pouco entendi, pude falar muito aqui no programa, no caso de meninas que receberem vacina, há pouco tempo aí, garotos e meninas teriam que ser vacinados para problemas ginecológicos, né? De vírus perigosos. E as mães não estavam querendo dar, porque surgiu um boato de que era perigoso e tal. E isso em relação a doenças infantis também. Isso. É muito perigoso isso, né, doutor? Então, a gente tem essa questão cultural, esse movimento anti-vacina, né? Se espalha muito rápido por correntes de internet, mas no caso do Brasil a gente tem um problema de diminuição da atenção primária. A gente tem menos equipes nos postos de saúde, tem caído o financiamento do SUS como um todo e eventualmente as vacinas não estão chegando. Então aqui no Brasil, em localidades mais afastadas, tem um problema de oferta de vacina também, né? E de pessoal para aplicar as vacinas. Quer dizer, se tem uma força de um lado achando que vacina pode ser perigosa, não adianta nada, ou pode trazer outros riscos, ainda tem esse outro problema da falta de vacina em alguns locais. No caso do Brasil, falta de gente, falta de recursos humanos, porque o agente comunitário de saúde visita a casa das pessoas, a equipe de enfermagem oferece a vacina nos postos de saúde, mas quando você cai, a gente tem uma diminuição do financiamento da assistência à saúde, como a gente tem visto no Brasil, né? Então, são 2 fatores que estão concorrendo para a queda das taxas de vacina. Isso já é comprovado? Isso é comprovado. No Brasil, existe um número, né? Quem tem que vacinar 95% da população para o vírus não circular. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não está chegando a 70%. Nós estamos chegando a 70%. Então, se continuar assim, e você disse que eles estão em queda, a situação pode se agravar. Nossa população está vulnerável, infelizmente. Não é à toa que o sarampo foi reintroduzido no Brasil. E qual o perigo disso, hein? Porque disseminar mesmo? Isso. O sarampo ele é uma doença muito infectante, né? Cerca de 90% das pessoas suscetíveis, né, que não são vacinadas e que não tiveram a doença, elas podem adquirir sarampo quando são expostas ao vírus. Em qualquer idade?
Em qualquer idade. 90% das pessoas podem adquirir. E uma parte dessas pessoas vão ter doenças graves. O sarampo, nas suas formas mais graves, pode dar pneumonias muito graves e até encefalites. São infecções no sistema nervoso. E não tem um tratamento eficaz para a doença provocada pelo sarampo. Então, o que nós temos a fazer é prevenir. Prevenir, e a vacina seria essencial. Agora, quando o sarampo se manifesta normalmente em crianças, né? A mãe até gosta, entre aspas, ou gostava no passado, que a criança pegasse sarampo, porque já ficava livre, né? E tinha vacinado. Então, mesmo que pegasse, seria um sarampo mais brando, não é? Não sei se isso é verdade, você vai me contar. Mesmo com vacina, se a criança pode ter sarampo, só que ele mal aparece, é brandinho. Se esse sarampo aparece numa idade da adolescência, na fase adulta, ele pode vir mais forte? Então, essa associação de casos mais graves com o decorrer da idade, a gente vê bastante em varicela, na catapora, que é uma doença que tem suas semelhanças com sarampo, né? No caso do sarampo, as doenças elas são mais graves em extremos de idade, né? Em criancinhas muito pequenas e em pessoas imunodeprimidas, pessoas que têm alguma condição de saúde, um câncer usando quimioterapia, passou por um transplante, ou os bebezinhos muito pequenos. São as populações mais vulneráveis porque aí é mais perigoso. Às doenças graves. Então, o sarampo, ele tem uma taxa de complicações de cerca de 25% e uma taxa de óbito que é menor do que 1%, é 0,1%, 0,2%. Agora, imagine numa epidemia em que são dezenas de milhares de casos, são muitas mortes também. No Brasil, no ano passado, nós tivemos mais de 10 mil casos de sarampo, por conta da região norte, do estado do Amazonas e Roraima. E nós tivemos 12 mortes. Esse ano parar já. Isso. No ano passado, no ano de 2018, a gente teve 12 mortes no Brasil por sarampo. Se a gente tiver um contingente muito grande de pessoas adoecendo, nós vamos ter proporcionalmente muitas mortes também. E não tem tratamento eficaz para essas formas graves de sarampo. Tá, a única coisa seria a prevenção. Prevenir. E é verdade que uma criança vacinada contra o sarampo, ainda assim pode desenvolver, mas de forma muito branda, a doença? Isso, perfeitamente. A eficácia da vacina do sarampo é de 97%. Então, a probabilidade de pegar a doença é muito menor e, de qualquer maneira, como a vacina é de um vírus atenuado, esse vírus já é apresentado ao organismo da pessoa. A pessoa aprende a como responder, né, a uma infecção natural e no caso de uma nova tentativa do vírus invadir aquele corpo, a pessoa já tem todos os instrumentos para debelar aquela infecção e ela será mais branda. Então serão menos infecções e caso tenha uma infecção, ela deve ser mais branda, deve ser mais leve. Tá certo. É contagioso? Muito contagioso. É muito contagioso. Como eu falei, 90% das pessoas suscetíveis, né, que não foram vacinadas... Se tiver contato com alguém? E que tipo de contato? Então, pode ser o contato direto, né? O sarampo se transmite por secreção respiratória. Então, a pessoa tossiu, pegou no olho, na mão dela tem secreção contendo vírus, pega na mão e pode pegar. Mas pode ser a partir de superfícies também, indireto. Imagina que uma pessoa com sarampo pegou um metrô, ela pega num corrimão, e fica por 2 horas ali, cerca de 2 horas, o vírus fica viável. Então, as pessoas vão num copo, em qualquer superfície. Então, o vírus ele pode sobreviver e ser viável para infectar numa superfície por até 2 horas. É possível, doutor, o sarampo, o vírus, estar na pessoa e se manifestar mais tarde? Ou assim que ela tem contato com o vírus, ela já manifesta a doença? Então, em todas as doenças virais, existe um período que a gente chama de incubação. Então, no caso do sarampo, vai de 7 a 18 dias. Então, entre a pessoa adquirir o vírus, então aquela pessoa que pegou ali no corrimão do metrô e coçou o olho e o vírus entrou no corpo dela, vai levar de 7 a 18 dias para começar a manifestar os primeiros sinais da doença. E qual é a manifestação? Então, nos 2 a 4 primeiros dias é muita febre, conjuntivite, então os olhos vermelhos, muita secreção nasal, tosse, catarro, parece uma gripe e uma febre muito alta. Então, e aí depois de 2 a 4 dias, a febre vai diminuindo e aparecem aquelas manchas vermelhas que são características do sarampo.
Tá certo. Eu volto para a gente continuar conversando aqui hoje, recebendo o Dr. Gerson Sobrinho Salvador de Oliveira, que é infectologista, sobre o sarampo e sobre outra coisa que eu queria perguntar, porque lá em São Paulo tá todo mundo muito preocupado, São Paulo capital, eu encontrei várias mães preocupadas com o pé, boca e mão, que são umas bolhas, né? Que normalmente mais crianças são atingidas, né? Na maioria crianças, e que atacam os pés, a boca e as mãos. Eu volto pra gente falar disso também, continuar falando de sarampo e quem sabe responder a sua pergunta. Eu volto aqui pra gente continuar conversando hoje aqui no programa sobre sarampo, sobre esses problemas todos, né? Que a gente gostaria, não é verdade, doutor Gerson, de nunca mais falar a respeito, mas estamos falando. Mas o alerta do doutor é muito importante. Não deixe de vacinar seus filhos. Eu acho que essa é a primeira grande obrigação dos pais quando, né, ou das pessoas, quando resolvem ser pais, né? Tem que proteger, tem que vacinar, pelo amor de Deus. Agora, tem perguntas aí pra gente? Então, pode colocar aí que a gente já vai falando e já vai respondendo também aqui. A Fátima Rosana, quem já teve sarampo pode pegar novamente? Ela é do Rio de Janeiro. Olá, Fátima. Quem já teve sarampo tem imunidade natural. Para sempre. Tem imunidade natural para sempre, então a medicina não é uma ciência exata, né? A gente nunca pode falar jamais, mas é absolutamente improvável, né? Essa doença não volta, não volta. Considere-se imunizada e não terá novamente. Doutor, o que é o pé, boca e mão? Então, a doença da mão, pé e boca, né? Mão, pé e boca. Eu falei a ordem inversa, mas enfim, mas acho que não faz. A ordem dos fatores não altera. Não vai alterar. É uma infecção causada por um vírus chamado Coxsackie. É um vírus que normalmente causa diarreias, então ele é um chamado de enterovírus, que ele gosta dos intestinos. E em crianças pequenas ele pode dar bolhas nas mãos, nos pés e na boca. Fazer uma estomatite, né? Bastante lesão na língua, lesões na boca inteira. Que deve incomodar a criança. Ela tem febre, tem que tratar de alguma maneira? Assim, as crianças têm febre alta, têm essas lesões pelo corpo, né? Que são vesículas, são pequenas bolinhas, essas bolinhas abrem e fazem úlceras, então a criança tem muita dor na boca. Não tem algum tratamento específico, né? É uma doença, é uma virose, uma doença autolimitada, o próprio corpo vai dar conta de resolver, né? Mas tem que garantir que a criança fique hidratada. Vai ser um momento que a criança não vai querer comer, o apetite dela vai diminuir. Então é importante garantir a oferta de líquido para a criança não desidratar e, enfim, fazer o manejo da dor com sintomático, né? O medicamento para dor orientado pelo médico de acordo com a faixa etária do seu filho. E esperar, porque, enfim, esse tipo de doença nós não temos ainda tratamentos eficazes desenvolvidos. Você tem filhos? Tenho 2 filhinhos. Pequenos? De que idade? De 4 e de 2. Já tiveram? Mão, pé, boca. Mão, pé, boca. Não pé, boca e mão. Mão, pé, boca. Tiveram. Os dois tiveram recentemente. Poxa vida. Então, é para não se alarmar, não é? Exatamente. Conversar com seu médico, diminuir a dor e ter um pouquinho de paciência. Tem que ter um pouquinho de paciência. O próprio corpo... paciência é o que mais mãe tem, viu? Tem que ter. Mas para as doenças infantis, a maior parte delas, o próprio corpo vai resolver no seu tempo. Né? A Célia pergunta, opa, atenção, equipe AAA. Boa tarde, família Santa Receita. Boa tarde. Boa tarde. Olha, Célia, tudo para você. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Célia. Eu sou a Célia, sou de Santos, tenho 67 anos e esclerodermia, é isso, não? Esclerodermia. Gostaria de saber se posso tomar a vacina contra sarampo. Pode-se tomar em qualquer idade? Isso eu vou responder para a Célia ali no... Tá. Célia, assim, você tem esclerodermia, que é uma doença autoimune, né? A doença em si, ela não é uma contraindicação para tomar a vacina, só que os medicamentos podem ser. Então, se você está usando imunossupressores, corticoides, medicamentos que modificam sua imunidade, tem um risco aumentado de tomar a vacina de sarampo, porque é de vírus vivo. Então, converse com o seu médico e isso vale para todas as pessoas que têm doenças crônicas e que tomam medicamentos que podem mexer na imunidade, né? Então, pessoas que usam corticoides, que usam imunossupressores, têm que conversar com seus médicos. A segunda coisa é que você, com 67 anos,
você viveu num tempo em que o sarampo era endêmico, né? Então, as pessoas que nasceram antes da década de 1970 têm uma chance muito alta de ter imunidade natural. Então, a gente... Porque já teve? Porque muito provavelmente já teve contato com o vírus durante a infância. Então, a faixa que a gente tem orientado a vacinação, ela vai de... É um ano, normalmente, em situação de surto, nunca menos do que 6 meses, né? E até 50 anos de idade. Então, você está fora de faixa etária e a questão da doença também seria uma questão para discutir com o médico. Mas com 67 anos, você não tem indicação de tomar vacina. Sabe por quê, Célia? Porque antes era uma desgraça, todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Não é? Agora que os pais podem vacinar e proteger de vários anos para cá, que a vacina ficou, né, aí tão acessível a todos e as campanhas, tem pai que não vacina. Isso. Eu queria, doutor, que você desse um recado hoje para os pais, falando sobre a vacina, porque é lamentável esse dado que o doutor nos traz hoje, né? Isso. De que vem abaixando cada vez mais no Brasil a taxa de gente que quer tomar vacina. Gente, nem tudo que acontece lá fora é bom pra gente não, viu? Tem coisa terrível que acontece lá que a gente não quer nem de graça. Então, não se mire no exemplo de outros países. Pensa onde você vive e a importância dela. O doutor vai falar com vocês agora. Isso. O Brasil tem um programa exemplar para o mundo de imunizações, né? Nós temos uma oferta muito boa de vacinas no SUS. A vacina de sarampo, ela é segura, né? Ela só não deve ser administrada para crianças, né, menores do que 6 meses, para gestantes e para pessoas com alteração de imunidade. Fora isso, é uma vacina segura, é uma vacina muito eficaz. E quando você vacina o seu filho, você está protegendo ele de uma doença que potencialmente é letal, pode matar. E você protege a sociedade como um todo, porque se a gente tiver 95% das pessoas imunizadas, o vírus não circula. Então, pelo bem da sua família e pelo bem da sociedade como um todo, vamos vacinar. Vamos aumentar nossas taxas, né? Nossas taxas de vacinação. Né? Defender, né, os nossos filhos. Eu quero agradecer a participação do Dr. Gerson, sobrinho Salvador de Oliveira. Tem Salvador até no nome, né? Pois é. O Instagram é @GersonSalvador. Tem artigos lá, doutor? Tem algumas, tem informação, a gente coloca com certa frequência. Tá. Hoje mesmo eu vou subir as informações mais relevantes sobre sarampo. Ótimo. Você pode também conferir para saber mais, né? E tem também o www.gersonsalvador.com.br, que é o site do Dr. Gerson, para você também dar uma olhada, entrar. Lá já tem um textinho com 10 informações mais relevantes sobre sarampo à disposição da audiência no site. É mesmo? No site? Nossa, que ciúme. Por que não me trouxe? 10 informações mais relevantes sobre sarampo. Eu passei todas aqui. Tá certo. Mas é para você checar lá no site, gersonsalvador.com.br. Qual é o nome da cidade mesmo, na Bahia? Cansanção. Cansanção. Porque a nossa audiência lá é boa, né? É boa. Você faz muito sucesso lá em Cansanção. As pessoas mandaram cumprimentos para você. Poxa, caramba, preciso conhecer. Fica perto de onde? Fica na região de Feira de Santana. Feira de Santana eu conheço. Cansanção. Beijos! Logo, logo vou aí, me aguardem, tá? Um beijo, doutor. Muito obrigada pela participação.